Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 17. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques. Opa, tamo de volta, finalmente. E estreando aqui no BTcast Plus, ele que já sentou aos pés do professor Xavier da Teologia, Diego Bittencourt, da Calvary Campus. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, Bibo. Privilégio, cara. Muito bom estar aqui. Mano, o cara tá no resort, sozinho com a esposa, Cacau, e veio gravar com a gente, não sei. É o compromisso com a causa. Olha aí. Ô, Bibo. Oi. Mas eu preciso falar que você errou o super-herói, cara. Por quê, cara? O Tim Keller não é o professor Xavier da teologia. É quem, velho? Ele é o Pastor Manhattan. Ah, Pastor... boa. É o novo super-herói. Pastor Manhattan. Pô, mano, aí melhor, hein? Marcelo, eu quero uma montagem agora. Passa pro Marcelo S, hein, Cacau? Marcelo Lacassi, eu quero uma montagem agora do Tim Keller azulzinho igual o Dr. Manhattan de Watchmen. Perfeito. Mas eu fiz uma brincadeira aqui, mas, ô Diego, você estudou lá, você fez uma matéria com o Keller quando esteve em Nova York, né? Que tristeza, meu Deus. É, você vê, cara. Não, foi um privilégio mesmo. Na verdade, eles tinham um curso lá chamado Intensivo, o International Intensives, que durava 3 semanas. E, enfim, recebi esse convite, né, através do Ricardo Agreste. Acabei indo pra lá e tive o privilégio de ter aula com ele e com outros da equipe. Ou seja, eu posso dizer que ele existe mesmo, viu? Ele não é só um holograma, não. Ah, entendi. Ele não são algoritmos que não ficam pegando cara. Pregações aleatórias e montando livros maravilhosos, não, né? Eu pensei que era, mas o cara existe mesmo. Existe. Não, porque eu já ouvi gente falando assim, eu duvido que ele escreve aquilo tudo. Aquilo deve ser uma equipe gigante e tal. Cara, não, é brincadeira. E é interessante até, curiosidade, quando ele tava dando aulas lá, ele sempre tá gravando, cara, porque ele tá num ponto, assim, da vida do ministério dele, que eu acho que os caras não querem perder uma vírgula do que ele fala. Então, claro que muita coisa que ele escreve deve ser ali transcrição, mas é fora de sério mesmo. Sim, mas isso é dele, né? Não tira o mérito dele. Exatamente. Aliás, por falar em Keller e, né, preocupação, não sabe mais quanto tempo, soubemos de fontes primárias também, de pessoas que tomaram um café com o Tim Keller. Meus amigos, Cacau, a gente tá bem de amigo. O Guilherme Franco tomou um café com o Tim Keller lá. E o Keller falou que, devido à doença da esposa dele, ele tem pensado muito sobre a morte e ele está escrevendo sobre a morte. Meu irmão, Tim Keller escrevendo sobre a morte. Se segura. Ele botou uma foto no Twitter essa semana, né, com os livros. Tem o livro On Birth, On Marriage e On Death, né? Sobre o nascimento, sobre o casamento e sobre a morte. Olha aí, que legal. Não, vai ser fantástico, imagina. Gente, quem ouve o BTcast sabe que a gente puxa mesmo, assim, a gente dá uma exaltada no Keller, quase idolátrica por parte do Cacau, no caso. Não, no meu caso, o Keller é um deus falso pra mim, né? Ele escreveu deuses falsos e se tornou um deus falso. É bem isso mesmo. Tamo Não, junto, gente, mas viu? sério, brincadeiras à parte aqui, ele realmente escreve muito bem, é um cara muito conectado com a realidade, então vale a pena. Se você nunca leu nada do Keller, vale a pena você ler alguma coisa. E aqui eu abro um espaço rapidinho, o que você acha, Cacau, que as pessoas deveriam ler de Tim Keller? Assim, eu nunca li Tim Keller, tá bom, eu comecei a ler Igreja Centrada, mas além do Igreja Centrada, o que eu deveria ler de Tim Keller? Vai lá, um só, Cacau. Um só, cara. Assim não dá, velho. Quando o cara ama, né? Eu acho que o mais geral, assim, que daria pra qualquer pessoa ler e aplicar na vida de qualquer jeito é o Ego Transformado, né? Não, é pequenininho, hein? Que é pequenininho. Nossa, livreto. Assim, numa viagem que você for fazer de avião, você já lê, ou numa ida pro trabalho num dia de chuva, no ônibus, dá pra ler. Agora, não, é bem curtinho mesmo. Eu acho livraço, que tem outros o Deuses Falsos também é bem geralzão, assim, acho que todo mundo se identifica. Eu ia falar esse. Então já vou dizer, Deuses Falsos pra mim é um livro, assim, bacana, contemporâneo, vai na ferida. Inclusive no capítulo aqui que a gente vai falar hoje, até, de certa forma, ele pincela algumas coisas, se eu lembro bem. Então, assim, Deuses Falsos é a minha recomendação. E você, Diego? Já que vocês colocaram... O Diego eu já sei. O Diego precisa ler o Segredo do Casamento, não. Como é que é o nome? O Significado do Casamento. Cara, o Significado do Casamento é fantástico mesmo. Na verdade, mas assim, eu acho que é o melhor livro de casamento que tem, é esse. Mas eu falaria de algo mais simples, já que vocês pontuaram esses outros dois. A minha sugestão seria Deus Pródigo, né? Baseado ali na parábola
fábula. Cara, acho que a leitura dele é muito boa acerca desse texto e vale a pena. E não é uma coisa densa, né? Embora ela seja profunda, não é complexa. Então acho que todo mundo aí, se quiser começar por qualquer um desses 3 títulos, vai estar muito bem. Legal. Deus Pródigo foi um dos lançamentos de edições Vida Nova aí no final do ano passado. E tem o que eu acho o melhor de todos, que é A Fé na Era do Ceticismo. Eu acho muito bom esse livro. Ah, mano, muito bom. Essa dobradinha dele, né? Porque tem A Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular. Que saiu depois, né? E tem oração também, né? Que a gente não... Nossa, tem muita coisa. Brincadeira. É isso que eu ia falar. Já que a gente tá enchendo a bola do Keller, vocês leram o do Jonas aqui, o Profeta Pródigo? É fantástico também, cara. Não, recebi da Vida Nova, mas vale não li muito ainda. a pena. Olha aí. Você, pastor, procurando aí mensagens, procurando livros para inspirar mensagens na sua comunidade, meu irmão, pega um livro do Keller, fatia ele e seja feliz. Tá? O que vai ter de igreja fazendo série do Jonas agora não tá no gibi, viu? Mas que bom, cara. Eu sou super a favor disso. Faz mesmo, faz de É. Jonas aí, vamos lá, é nóis, tamo junto. Gente, capítulo 17 de Igreja Centrada, aqui no BTcast Plus, não tem recado, a gente vai direto pro assunto, por que todos os modelos estão certos e também errados. No capítulo 16, né, ou seja, no episódio anterior do BTcast Plus, nós falamos de alguns modelos de relacionamentos com a cultura, ok? A gente tem falado muito neste BTcast Plus sobre a importância da igreja entender o seu tempo, dialogar com a cultura, confrontar a cultura. Eu acho que aí é a grande dificuldade, né, Cacau, que a gente tem comentado nesses episódios anteriores, dessa relação da igreja com a cultura, né? O quanto a gente tem uma assimilação, o quanto a gente confronta. Eu penso que as igrejas sempre têm um pouco essa dificuldade. E no episódio anterior, a gente falou um pouco desses modelos de relacionamentos com a cultura. Inclusive foi um episódio grande, porque é um capítulo grande, tá? Mas agora a gente vai fazer aqui meio que uma análise panorâmica do porquê estes modelos, eles têm aspectos certos e errados, correto? Bem, Diego, você tá aqui, você vai falar mais. Espero que você tenha estudado mais do que a gente, né? pressão. Tem que inaugurar e não fazer vergonha, pois né? Mano, pois é. Cacau e Diego, vocês querem apontar alguma coisa aqui já do começo que o Keller fala? Alguma coisa que já chamou a atenção, que a gente poderia levantar a bola aqui pra começar a fazer esse bate-bola? Não, se é levantar a bola, não é fazer o bate-bola. Entenderam, né? E aí? Ô, Bibo, antes talvez fosse bom a gente dar um resuminho de cada um dos 4 modelos que o Keller fala no capítulo anterior, né? Boa. O Cacau é professor, né, mano? O professor tem essa didática do remember, do resuminho. Fazer um resumão aqui pro pré-vestibular Keller, né? Então vamos lá. O Keller fala de 4 modelos, né? No qual ele reúne aí as formas típicas, assim, de lidar com a cultura, né? Entre a igreja e a cultura. Então, um é o modelo transformacionista, que é esse que objetiva, né? O cristão transformando a cultura, né? Indo e se engajando com essa proposta de transformação cultural a partir dos conceitos da nossa cosmovisão, né? Da cosmovisão cristã, né? Verdade. E também tem o movimento da relevância, né? Que é esse movimento que ele busca se engajar com a cultura, reinventando, o ministério da igreja. Ou seja, diferente do modelo transformacionista, que ele tem uma baixa percepção daquilo que é o que a gente chama de graça comum, ele tenta também engajar-se na cultura, mas ele tem uma leitura muito positiva acerca da graça comum, ou seja, essa atuação, esses sinais de Deus também entre não cristãos. Legal. Aí tem o modelo contracultural, que basicamente é um modelo que enfatiza a igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Ele é contracultural, entendeu? Não se mistura, a gente não pode ter aparência do mal. Ô, Cacau, foi nesse que a gente ficou meio ligado no episódio passado? A gente gravou há tanto tempo que eu não lembro. A gente ficou meio contracultural no episódio passado, ou não? Eu não lembro. Eu e você, né? O Igor não. O Igor tem essa pegada neocalvinista aí, né? Isso. A gente é mais... E qual é o outro modelo, Cacau? Falamos já 3, né? Aí tem o último, que é o do quê? O último modelo é o modelo dos 2 reinos, né? Que coloca... O Niebuhr chamaria de Cristicultura em paradoxo, né? Que coloca essa ideia de que Deus atua com essas suas 2 mãos, né? A mão direita e a mão esquerda, né? Uma mão da igreja, da graça específica de Deus, né? E outra mão em paradoxo junto com o que ele tá fazendo na obra da igreja, também através dos institutos, das instituições, né? Culturais, políticas e todas essas outras econômicas e tal. E essas coisas, elas estão em
paradoxo, elas não estão necessariamente nessa relação direta. Legal. Inclusive até tem um BTcast sobre Lutero, política e Lutero, onde o Alex aborda um pouco essa visão da perspectiva luterana. Acho que vale a pena como complemento aí. Gente, obviamente que o capítulo 17, então... Aliás, no capítulo 16, o próprio Keller, ele já fala um pouquinho dos aspectos positivos e negativos de cada modelo de relacionamento com a cultura. E aqui no capítulo 17, ele vai também fazer quase a mesma coisa, ampliando os conceitos. Gente, eu penso que para começarmos a explorar o capítulo 17 aqui, ele faz duas perguntas nas páginas 267. Poderíamos começar com elas. O que vocês acham? Sim. Ou vocês querem começar com uma afirmação que eu achei assim, maravilhosa do Keller. Vou provocar vocês com a afirmação, então, e depois vamos para a pergunta, pode ser? Pode. Então, a afirmação é a seguinte: se a igreja não se identifica com o marginalizado, ela se tornará marginalizada. Essa é a justiça poética de Deus. Página 267. Mano, eu fico pensando essa frase na boca de algum expoente da falida teologia da missão integral. Falida entre aspas aqui, né? Mas não mais tendo tanta proponência no Brasil e tal. Mano, essa frase... É genial, né? É uma provocação, se me permite, Bibi e Cacau. Ele vai falar exatamente dentro dessa ideia de que a igreja, ela não ganha um espaço de relevância, ou seja, a nomenclatura que você queira utilizar, não ganha a partir daquilo que nós pensamos de modo óbvio, que é o quê? Ocupar os espaços, gerar uma influência do topo para a base. Ele fala, não, a igreja, através dos séculos, sobretudo nos primeiros séculos, ela ganha uma notoriedade, ela ganha até, para usar uma nomenclatura aí, um local de fala, justamente por se associar não aos poderosos, mas aos marginalizados, né? Claro que alguns vão chamar isso de um evangelho social, acho que não é nossa pauta aqui, mas é muito interessante como ele pontua como fato histórico, e independentemente da percepção que nossos ouvintes têm, ou teólogos venham a ter, de fato, é uma realidade histórica de que a igreja, ao juntar-se ao pobre, ao oprimido, ao marginalizado, ela ganha uma percepção de que ela tem algo a dizer. Então é uma provocação gigantesca mesmo do Keller nesse sentido. E essa frase tá no contexto dele apresentar como cada um dos modelos tenta dar resposta para questões importantes, né? Então, há muitas situações importantes nessa questão do envolvimento da igreja com a cultura, e ele demonstra, né, como é o título do capítulo, né, que todos esses modelos têm algo de correto, né, mas também tem algo de errado ou de insuficiente, né? Porque todos eles tentam responder questões que são realmente importantes, que são realmente cheias de razão, né? Mas que não dão, nenhum deles dá conta de tudo, né? E aqui ele tá apresentando uma dessas questões, né? Que é a questão de como é que a igreja exerce essa influência cultural, mas também não ignorando essa vocação aos pobres, e pensando inclusive nisso. Quanto mais ela se aproxima de quem não tem relevância cultural, mais ela foi colocada no seio, né, dos debates culturais também e tal. E é paradoxal, né, Cacau, porque ele vai usar depois a expressão se a igreja ela é de fato nitidamente diferenciada. É claro que a gente teria vários argumentos para isso, mas o que significa ser nitidamente diferenciado da cultura, né? Não no extremo do escapismo ou no extremo do triunfalismo, mas como você pontuou aqui, como dentro dessas 4 visões que a gente vai abordar, não para criar um híbrido, mas quais os pontos de ênfase de cada um que fariam sentido dentro desse engajamento cultural, né? Legal. E aí, devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à possibilidade de uma mudança cultural? Essa é a primeira pergunta. Ele faz 2 perguntas para provocar a reflexão aqui no livro, né? A primeira é essa: se a gente tem que ter uma postura pessimista ou otimista em relação à possibilidade de uma mudança cultural. E a segunda pergunta é: a cultura atual é boa e redimível ou está fundamentalmente caída? E aí? Você sabe que eu responderia como um professor certa vez me ensinou, Bibo? Então a pergunta é: devemos ser... Foi o Keller. Não foi. Eu não tenho esse grau de intimidade, não. Mas devemos ser pessimistas ou otimistas? A resposta é sim. Porque é isso que ele vai propor, né? Quer dizer, a cultura ela é boa e redimível, ela é fundamentalmente caída? Sim, é ambos. E seria ingenuidade da nossa parte pensar que é tudo muito bom, como sinal de Deus, ou tudo muito ruim, como
como consequência da queda? Seria um triunfalismo absurdo achar que tudo será redimido? Ou seria um pessimismo também absurdo achar que não há o que se redimir ou coisas que apontam para Imago Dei? Então... quando eu vejo, por exemplo, assim, grandes ajuntamentos né, de cristãos e fazendo declarações do tipo, essa nação se dobrará ao Senhor Jesus, né, essa cidade né, vai ser do Senhor Jesus, essa cidade vai se prostrará, teremos uma nação curada, aquela coisa toda. Eu acho legal esse otimismo da galera, né, porque não, vamos fazer, porque vai acontecer, Deus vai abençoar. Só que ao mesmo tempo eu acho uma inocência teológica também, porque, mano, nem a nação de Israel, que era um povo dentro de todos os povos que existiam e que existem, nem na nação de Israel a gente teve essa religião pura, né, onde todo mundo se prostrava ao Senhor. E pra você entender bem isso, ouça o BTcast sobre Esdras e Neemias, pra ficar bem claro na sua cabeça aí. Então, mas é legal que esse pessoal é motivado, né, a querer fazer, mas ao mesmo tempo também parece que tem um irrealismo, né, uma fantasia de que meio que eles já trazem o eschaton para o agora, né, então eu acho isso um pouco complicado, né, mas, né, enfim, dentro da primeira pergunta, eu acho que a gente tem que ter um certo otimismo no caso, né, de que há uma possibilidade de mudança, afinal o Senhor Jesus é rei e ele já reina, né, enfim, e aí, o que você acha, Cacau? É que cada um dos modelos, ele vai estar num lado se é mais otimista ou pessimista, né? Tem uma tendência a ser mais otimista ou mais pessimista. Porque, assim, isso valoriza... Isso se baseia em quanto dos aspectos da graça comum você enxerga, né? Assim, ou você enfatiza, né? Quanto mais você se encanta com essa presença ou não, ou você enfatiza isso no seu discurso ou não, né? Então tem os mais otimistas e os mais pessimistas de acordo com essa visão. Alguns se apegam muito nessa questão que você falou, da transformação e da mudança possível e de valorizar os aspectos positivos da cultura, ou então de um engajamento de transformação muito ufanista, muitas vezes. E, por outro lado, tem aqueles que já enxergam que o mais importante, na verdade, é nós fortalecermos as nossas fronteiras doutrinárias, né, para nós também não cairmos diante dessa cultura tão caída, né, como é o modelo contracultural, né. Então, isso tudo entra numa questão... Mas o Keller fala que essas transformações culturais, elas são muito complexas, né? Elas não são nem a partir do topo, nem da base, né? Elas geralmente são de elites afastadas. Ela é mais rápida quando ela tá numa rede, então você ter gente de várias posições diferentes nos espectros sociais é algo mais... que acelera as transformações, ou que causa um impacto transformador mais forte, né? Então, não dá pra gente abordar essa questão só com essas duas opções simplistas, né? É como o Diego falou aí, né? A resposta é sim, né? É uma situação muito complexa para simplesmente a gente ter um otimismo ingênuo ou um pessimismo rabugento, né? Nenhuma das duas coisas é realista o suficiente, né? Nenhuma das duas coisas tá tão comprometido com a transformação assim, né? E só complementando, viu, Cacau? É bem dentro dessa ideia de em qual escopo você se quadra, né? Isso tem não apenas uma conotação de qual é a exegese cultural que você faz, porque a gente está falando de exegese cultural aqui, mas de repente tem pessoas que nem se preocupam com isso, né? Porque a visão é tão pessimista que não, você não precisa fazer uma leitura da cultura, você não precisa engajar-se nela, que está muito dentro dessa provocação do Keller, e eu acho que é importante pontuar... Ed Stetzer também, né? Ed Stetzer no Desvendando o Código Missional, exatamente. Ele é bem enfático. Você acha que é só abrir a igreja e ficar pregando o evangelho que as pessoas vão sentar ali dentro do banco? Cuidado. Perfeitamente. E é importante até pontuar que eu acho que antes dele fazer essa pergunta, ele dá alguns sinais da provocação dele e dá alguns sinais do que ele vai dizer lá no final também do capítulo, depois a gente chega lá, mas porque tem... Diego, talvez a gente não chegue, tá? Só pra te avisar. Então tá bom, pode ser. Mas... Aí a galera vai ter que ler no livro mesmo. Boa, pode ser. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é como que nos provoca a partir desse questionamento, mas também nos dando exemplos, por exemplo, do Leslie Newbigin, que é difícil você rotular o Newbigin. É verdade que transformacionistas vão olhar para ele, né, positivamente, mas não dá para você colocá-lo apenas num espectro, porque ele vai enfatizar, sim, o engajamento cultural, ele vai enfatizar a importância da comunidade em detrimento do individualismo, o que faz todo sentido na nossa cultura atual, mas ele vai falar de algumas coisas, ou N.T. Wright também é citado aqui, onde o grande desafio é nós pensarmos, ok, quais os dons e as vocações que nós temos, qual o contexto
contexto em que a gente está inserido, qual o tempo na história em que nós estamos e, obviamente, qual é a linha teológica no qual nós estamos mais familiarizados. Porque você falou do escatom aí, né? A ideia de que, dependendo da sua escatologia, isso vai implicar fundamentalmente no seu pessimismo ou otimismo, né? Então, tem gente que olha e fala, bom, vai tudo queimar, vai tudo embora, então isso só me cabe o pessimismo. Mas tem gente que fala, não, nós temos que sinalizar o reino aqui, agora e hoje, e há uma perspectiva escatológica um tanto diferente, o que gera um otimismo fruto dessa responsabilidade. Importante lembrar que esses 4 modelos são 4 modelos bíblicos, porém com ênfases diferentes. Todos têm versículos bíblicos que apoiam de alguma forma, né? Exatamente. E é importante dizer, porque o Keller está falando aqui, nem todos estão certos, nem todos estão errados, enfim, ou vice-versa. E esse todo aqui não é uma abrangência cega, né? Ele está falando especificamente desses 4 modelos que têm fundamentação bíblica, mas obviamente com ênfases um tanto diferentes. Porque o grande desafio da igreja, né, amigos, é você não virar um gueto, você não virar uma sociedade Amish, por exemplo. Exatamente. Né? Eles são bem contraculturais. Exatamente. É o extremo então, assim, lá. Né? É o extremo e tal. É esse desafio, a gente não virar um gueto, a gente não virar uma comunidade fechada em si mesmo. E às vezes a igreja caminha um pouco para isso, porque a gente inclusive faz políticos para nós e tal, e não só para defender algumas coisas, mas até para criar mesmo meio que um código de Aya aí, né, o Cacau, como é que é? Esqueci o nome daquele, o conto da Aya e tal, né? Não tô dizendo que a gente tá chegando perto disso, mas dá medo algumas coisas. Então assim, uma coisa muito fechada, contrapartida, às vezes a galera também se relaciona demais, é aquilo que eu falei no início do episódio, que o Keller vem falando ao longo dessas páginas, que a gente já tá na página 268, hein, galera? Estamos caminhando. É assimilação e confronto. A nossa grande, nossa grande dificuldade é essa, o quanto a gente assimila da cultura, o quanto a gente confronta. Esses modelos nos ajudam a dosar essas medidas, na minha opinião, pelo menos assim eu tenho entendido. O quanto eu confronto, o quanto eu assimilo, o quanto eu reconheço de graça comum, sabe? É loucura, mano. É difícil, mano. Ser igreja, ser pastor de igreja, ter uma igreja urbana, enfim, que a gente tem pensado muito no contexto urbano, né? Mano, é punk. Você tem uma série de demandas aí, né? Outra coisa importante, Bibo, de pontuar, é que você falou da página 268, né? É onde o Keller vai começar a falar ali a partir de uma citação ou de uma reflexão do Carson, né? Do D.A. Carson. E o Carson, ele vai colocar basicamente aqui o que a gente pode chamar de uma cosmovisão reformada, né? Aquela percepção do drama das escrituras, a metanarrativa. Todos esses 4 modelos, eles estão ali, dentro da percepção de criação, queda, redenção e restauração, né? Então, vai mesmo desse desafio que nós estamos propondo aqui, de o quanto engajar-se ou não, quanto retrair-se ou não, quem sabe, né, uma expressão aí bastante utilizada também, a ideia de presença fiel, como é que a gente isso a gente usa bastante aqui. Exato. Como é que a gente se enxerga nisso, perfeito, né? Perfeito. Legal, diante disso que o Diego falou, vem a segunda pergunta que o Keller levanta para instigar a reflexão. A cultura atual é boa e redimível ou está fundamentalmente caída? Para responder essa pergunta, o Keller vai àquela reavaliação que o Carson fez da obra clássica do Niebuhr, né, que a gente citou no último episódio, né? O Niebuhr escreveu Cristo e Cultura, né, no qual ele apresenta 5 modelos, né? Keller resumiu eles em 4. E aí o Carson escreveu Cristo e a Cultura Revisitado, né? Que é uma leitura do Carson dessa obra clássica do Niebuhr. Ele evidencia uma coisa muito interessante, que cada um dos 4 modelos enfatiza mais um dos estágios da história da redenção, né? Um dos estágios decisivos da história da redenção. Então a história da redenção é resumida em 4 estágios, né? Que é a criação, a queda, a salvação, né? A redenção e a glorificação, né? São os 4 estágios da história da salvação. E o Carson vai dizer que cada um dos modelos enfatiza um desses estágios, né? Então ele diz aqui que o modelo dos 2 reinos sublinha a bondade da criação física, né?
a força da imagem de Deus em todos os seres humanos e a graça comum de Deus em todas as pessoas. Já o modelo transformacionista, que vai querer transformar a sociedade e tal, ele enfatiza mais os efeitos da queda, como isso é profundo, como isso atingiu todos os aspectos da vida e tudo precisa ser redirecionado, né? A questão da idolatria também, né? Ele vai pontuar bastante. Exatamente, que cada um desses aspectos, inclusive, né, que na teologia dos dois reinos até aparecem com algum tipo de ação divina na mão esquerda de Deus, né, também são profundamente marcados pela queda e precisam ser libertos dos seus ídolos, né, do ídolo que está no seio dessas expressões, né. Aí o modelo contracultural, que enfatiza a redenção de um Deus que chama um povo para ser seu, exclusivo, então essa separação e esse afastamento da cultura caída por ter sido um povo redimido, né. E o modelo da relevância, que dá muito valor à restauração, à glorificação final, né, de Deus, de todas as coisas, e então já começa a tratar os aspectos dessa vida aqui a partir dessa visão escatológica presente, né, com grande ênfase. Então a ideia do Carson os modelos eles são corretos porque eles são ligados a estágios corretos da história da salvação, porém eles são insuficientes porque cada um deles enfatiza um dos estágios apenas, sem ter uma visão um pouco mais completa, né, de como essas coisas convivem juntas. Muito bom, muito bom. É que é muito difícil achar o equilíbrio, que é o que o Keller vai tentar nos ensinar aqui, né? Achar sabe, você equilibrar, rodar todos esses pratos. Então, os recursos da teologia bíblica, o Cacau deu aí um bom resumo, né, Cacau? São esses recursos. O Keller vai explorar agora nas páginas seguintes, cada um desses pontos apresentados aqui, basicamente, né? Os recursos da teologia bíblica, o entendimento da criação, da redenção, da queda, redenção e restauração. É basicamente isso. Vamos dar um en passant nesses temas? Ô, Cacau, tu tem usado aí, ou usou na escola bíblica da tua igreja, aquele livro Introdução à Teologia Bíblica, né? Que segue mais ou menos esse roteiro aqui, se não me falha a memória. Do Graham Goldsworthy, né? Ele segue Segue não, né? Ele apresenta, né, essa história da redenção em toda a escritura, né? O evangelho em toda a escritura. Né? Recomendo também. Olha, muito bom. Uma outra recomendação interessante aí dentro desse assunto, Bibi e Cacau, obviamente vocês conhecem, é o Drama das Escrituras do Gorin. Sabia que você ia citar isso. Tem que citar o pai, né? Afinal, você já estudou com o Gorin também, né? Então, aliás, você foi tradutor do Gorin, não foi? Não foi tu que substituiu o Fontana, não? Não, eu traduzo ele quando nós temos os encontros de mentoria lá do Projeto Timóteo, então às vezes traduzo. Mas a gente tem caminhado aí esses últimos 4 anos num processo de mentoria, né? Mas é interessante que o Gorin, ele vai falar de 6 aspectos, mas está dentro desses 4 também. É que na redenção ele vai falar tanto do povo de Israel no Antigo Testamento, aí ele vai apontar para a salvação, a cruz, né? A redenção concluída, como ele chama. Aí ele fala da igreja, que seria o 5º ato, e o 6º ato da restauração, e vale muito a pena também dentro dessa cosmovisão ou da história da redenção, né? O que ele chama de a grande história. Legal, e se os ouvintes ainda não sabem, mas o próximo livro que nós vamos explorar aqui no BTcast Plus é A Missão da Igreja Hoje, de Michael Gorin. Olha aí, já pode comprar, é da editora Ultimato. Beleza, gente? Ultimato patrocina nós. Vamos lá, por favor. Olha aí. Beleza, gente. É importante, então, se eu tô pegando o fio da meada aqui, é importante nós entendermos esses elementos de criação, queda e redenção para poder nos relacionarmos com a cultura. É essa a proposta do Keller? Nós entendermos esses panoramas bíblicos, não é panorama, né? Mas nós entendermos esses temas bíblicos da teologia bíblica para termos, então, uma resposta adequada às 2 perguntas que ele elaborou no começo. É isso? Exato, é isso, e essas verdades da teologia bíblica devem estar conosco, né, devem estar agindo na igreja ao mesmo tempo, né, e tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né, sem negar nenhuma das realidades que são apresentadas ali e sem desequilibrar também, né. A gente fala assim, a impressão que dá é que elas estão em contradição. Elas não estão em contradição. São os modelos que apresentam, de certa forma, uma contradição, né? Mas essas realidades, elas fazem parte, inclusive, de uma história um tanto quanto linear, né? Começa na criação e termina na restauração, né? Então, ela não está em contradição. Mas, às vezes, nós temos essa vontade de fazer um engajamento muito simplório na cultura, né? E isso não é possível nem num contexto secular, né? Fora de uma mentalidade eclesiástica, como também é impossível, dentro de toda a riqueza da verdade bíblica, nós pensarmos num engajamento cultural que seja simplório, né? Ele tem que ser feito com toda essa complexidade, envolvendo essas realidades, são
realidades fundamentais do evangelho. É que me parece, Cacau, que a gente quer a exclusividade do rótulo, né, cara? Acho que a nossa angústia é essa. Então a gente vai olhar para esses 4 modelos sendo propostos aqui e óbvio que a pergunta natural que a gente gostaria de responder é qual é o melhor, né? Ou qual é o mais correto. É pra focar, né, mano? Pra focar nele, no melhor já, Exato, né? Objetividade, mano. Exato, eu não vou falar que o neocalvinismo é o melhor aqui, mas a gente quer saber qual é o melhor. Brincadeira. Ai, mano, é a teologia dos 7 montes. Não, qual que é aquela que o pessoal critica? Acho que é essa, né? 7 montes, né? Então, ela tá aí, é um modelo. Esse é um modelo exatamente. de bastante... ele é bem transformacional, né? De bastante influência, Exato. chegar a dominar os lugares e tal. E aqui a gente não tá entrando no mérito, tá, galera? Se é bom ou ruim. Mas eu acho que o modelo dos 7 montes... Não tamo? Achei que a gente ia entrar agora. Então, ele é bem esse modelo mesmo, bem esse modelo assim de caramba, sabe? Vamos lá, vamos influenciar, vamos fazer acontecer, vamos dominar. As esferas da cultura, Inclusive, né? Aquela coisa toda. Justamente. Criação, bem, o óbvio da criação é que fomos criados, fomos colocados do jardim para cultivar esse jardim, tirar desse jardim o nosso alimento. Basicamente, essa é a doutrina da criação, né? A importância do mundo físico, a distinção entre Deus e esse mundo físico. O que vocês ressaltariam mais ali no que diz respeito à criação e a importância da criação diante da postura da igreja com a cultura? É isso mesmo, Bibo, que você falou, e eu acho que assim, nós precisamos sim de uma teologia mais robusta da criação, cara, porque ali fundamentalmente está o propósito do ser humano, não apenas essa compreensão de que ele é criado à imagem da Trindade, né, a imagem de Deus, a Imago Dei, mas como você pontuou, a importância da história, a importância de que o mundo físico ele é sim fundamental, porque a verdade é que quando nós olhamos para a restauração de todas as coisas, nós vemos Deus se movendo através da história, redimindo aquilo que foi criado. É claro que haverá novos céus e nova terra, mas haverá nova terra. E às vezes a gente ignora esse fato de que Deus haverá não de apenas destruir tudo, criar tudo, né? Obviamente há percepções disso, mas ele está restaurando, ele está redimindo em Jesus Cristo todas as coisas. E aí o Keller até vai pontuar que quando nós compreendemos isso, né, a ideia do cultivo, mandato cultural, aquela coisa toda, já não há mais profissões ou atuações mais sagradas ou seculares. Ele até cita, né? Então, um banqueiro e um artista é uma atividade sagrada, porque agora tudo é feito para o cultivo, para a criação da cultura e para a glória de Deus. Então, entender bem uma teologia da criação nos dá uma compreensão robusta da nossa identidade e do nosso propósito. Eu até traria para a conversa aqui o teólogo do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff. Na sua antropologia, o capítulo que ele fala sobre a Imago Dei, o nome do capítulo é Administradores de Deus, alguma coisa assim. E a definição que ele dá para Imago Dei é justamente isso. Nós somos imagem de Deus e a imagem representava o domínio, né, de determinado imperador sobre aquele território. E se a Bíblia diz que nós somos imagem desse Deus, a gente representa o domínio de Deus sobre esse mundo. E como é que se dá o domínio desse Deus? Se dá através do cultivo, do cuidado, né? Então é basicamente, o nome do capítulo é Administradores de Deus ou Administradores do Mundo. Agora eu não lembro porque eu li esse livro há 10 anos. Mas acho que isso aponta bem para o que o Diego tá falando, né? A questão da criação, ela mostra o nosso propósito nessa criação, né? O nosso propósito, fomos criados à imagem de Deus. Logo, administramos esse mundo, né? Somos representantes de Deus no cuidado com aquilo que foi criado. Basta a gente pensar que no Jardim do Éden, né? Nenhum dos seres humanos lá era pastor, missionário, evangelista, mas eram agricultores, né? Então, essas nossas ações dentro de uma esfera religiosa, elas são típicas dessa realidade caída e não da harmonia e perfeição original, né, que Deus colocou no mundo. Então não tem como a gente dizer que o trabalho secular é menor, né, do que um trabalho religioso, coisa desse tipo. Boa, boa. Aí vem a queda, Cacau. O segundo ponto aqui importante pra gente entender é a queda. Gênesis 3 na parada, a raiz de todos os males. Isso, a realidade da queda, ela também é muito importante pra gente compreender o nosso engajamento, porque ela nos impede de divinizar a cultura ou as abordagens, né, da vida humana à parte de Deus, né, e a realidade da queda fala como o pecado afetou toda a esfera humana, né, como ela, toda a nossa vida foi afetada pela queda, tanto no aspecto espiritual, especialmente, né, mas também nos outros aspectos, num aspecto pessoal, num aspecto comunitário, social, e também na nossa realidade com a
na nossa interação com a natureza, né? A nossa forma de interagir aí com a criação que Deus criou, né? A criação que Deus criou tá bom, né? Tá um ótimo pleonasmo aí pra nós. Pra ficar bem claro, pra ficar bem né, claro que é a criação que Deus criou, não é a criação que o outro criou, né? Isso nos coloca, né, a realidade de que, primeiro, todas essas coisas estão afetadas pelo pecado, então em todas essas nossas esferas de vida nós estamos afetados pelo pecado, nós precisamos ter isso em mente, né? Mas também nos ensina como a redenção de Deus, né, como o fato de Deus ter promovido essa redenção em nós, também espalha para essas outras esferas a nossa ação também, né? Então, por um lado, a gente tá profundamente, ele diz aqui, né? Ele fala das duas questões. Qualquer excelência no mundo é uma dádiva imerecida da parte de Deus, né? Porque como a queda tocou todas as coisas... Qual é a página, Cacau? É a página 270, lá no finalzinho. Achei. Lê pra nós. Lê pra nós que eu quero ler o parágrafo seguinte, que eu acho que é muito bacana e precisa ser lido. Tá bom. Qualquer excelência no mundo, qualquer sabedoria ou virtude é uma dádiva imerecida da parte de Deus. Graça comum não é graça salvadora especial, é uma força restringente que permite o surgimento de coisas boas e por intermédio de pessoas que não conhecem a salvação oferecida por Cristo. Então, quando a gente encontra virtude no mundo, né, é porque o pecado não está atuando livremente, né? Há uma graça de Deus que restringe essa ação maligna, já que o pecado toca todas as esferas da vida, mas ainda assim frutifica-se, né, boas virtudes e boas dádivas, porque a graça comum de Deus está presente. O outro parágrafo diz o seguinte: essa compreensão bíblica da nossa queda, amaldiçoados, mas ainda sustentados pela graça não salvadora, isso na compreensão de um calvinista, essa brincadeira, gente, só pra provocar aqui, pra dar uma quebrada no gelo, tá? Amaldiçoados, mas ainda sustentados pela graça não salvadora, é vital para relacionarmos Cristo com a cultura. O mundo é naturalmente bom e sustentado pela graça comum. O mundo é naturalmente bom e sustentado pela graça comum. No entanto, está amaldiçoado. Os cristãos são redimidos e salvos, mas têm ainda em si o pecado remanescente. A linha de combate entre Deus e os ídolos não percorre apenas o mundo, percorre o coração de cada crente. Assim, o trabalho e as produções culturais, tanto de cristãos quanto de não cristãos, carregam elementos idólatras, assim como elementos que honram a Deus. Os produtos culturais não devem ser classificados como bons se forem realizados por cristãos e ruins se forem realizados por não cristãos. Até porque, como a gente viu no BTcast sobre teologia da adoração, todo o movimento de adoração atual copia as bandas não cristãs, né? Tá? Cada um deve ser avaliado por seus próprios méritos, para que se verifique se servem a Deus ou a um ídolo. Meu irmão, rapaz. Cacau, por que você não gosta de filme gospel? Tem um vídeo no YouTube que fala tudo que eu penso sobre isso. É um vídeo chama Por que os filmes cristãos são ruins? Why Christian Movies Are Bad. Ele tem legenda. Olha aí. É do Josh Keefe. Ele tem legenda, obrigado. Procura lá, Josh Keefe. Bacana. E vocês vão ver lá. Mas, gente, bacana, né? Esse parágrafo aqui, eu acho que dá bem a letra, né? Tem a queda, sofremos a maldição, mas existe uma graça que preserva aí, faz com que o imperador louco não aperte o botão de ogivas nucleares, né? Acho que ficou bacana, né? Acho que dá pra gente entender. Ele traz bastante essa visão equilibrada mesmo, né? Da história da redenção. E é importante porque se não fosse essa percepção de graça comum, a gente entenderia que a vida não seria sustentável, né? Porque se todo ser humano fosse abandonado à sua própria sorte, na plenitude dessa maldição através da queda, a gente não estava mais aqui. Então, é bem por aí. Legal. E para finalizar esse tópico da queda, que ele realmente é importante, aliás, todos são, né? Mas até o Keller dá um destaque maior aqui para ele, o último parágrafo é fundamental. Portanto, embora a doutrina da criação mostre a boa qualidade do trabalho e das vocações chamadas seculares e nos ofereça uma visão para o desenvolvimento da cultura, a doutrina da queda nos adverte contra a utopia e o triunfalismo. Ou seja menos,
né? Seja menos. Redenção e restauração, Diego. Qual é a importância dessa doutrina bíblica para o nosso relacionamento adequado com a cultura? Então, é fundamental. Encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. Ele vai colocar as duas juntas aqui, né? Ele faz já o que alguns chamariam do ato 3 e o ato 4. A redenção é a compreensão de que Deus está ativamente se movendo na história, reconciliando consigo todas as coisas, trazendo salvação que carrega a plenitude em Jesus Cristo. Então, Cristo ele vem, ele interfere na história e aí ele vai chamar e congregar para si a igreja. E a igreja é esse pré-anúncio do reino. É daí que a gente vai tirar essa ideia, já caminhando, né, apontando para a restauração, do já, mas ainda não. Ou seja, certa vez perguntaram a um rabino britânico, se não me engano, se ele cria em Jesus como Messias. E ele falou, obviamente não. E aí disseram, como assim, obviamente não? Ele falou, claro que não, você não leu os profetas? Quando o Messias vier, Shalom cobrirá a face da terra. Nós teremos paz, nós teremos justiça para todos os homens. Então, quer dizer, como é que você responde a uma indagação ou até mesmo uma afirmação desse rabino que lê os profetas e apontam para a messianidade, para a era messiânica, como a plenitude disso tudo, né? O já, mas ainda não, nos ajuda a responder isso. Ou seja, o reino já veio e ele já pode ser vivido, ele já pode ser sinalizado, mas não ainda na sua plenitude. Então nós vivemos o tempo da redenção, Jesus Cristo veio, ele interferiu em definitivo na história, nossos pecados não serão, eles já foram perdoados e agora a igreja carrega essa autoridade e o espírito de sinalizar aquilo que ainda haverá de ser. Nós apontamos para a restauração de todas as coisas. Então é fundamental, Bíblia, porque quando a igreja entende isso, ela encarna o seu chamado, porque aí ela vai viver de tal maneira, ela vai amar de tal maneira, perdoar de tal maneira, testemunhar de tal maneira, que ela carrega no seu testemunho a seguinte afirmação: olha, Deus está agindo para redimir a humanidade. Um dia todas as coisas serão plenas, justiça, paz, alegria para todos os homens. O mundo vai perguntar como é que a gente sabe disso. Nós teremos que ser ousados ao ponto de dizer, olhe para nós, olhe para a maneira como a gente vive, olhe para a maneira como a igreja se comporta, porque nós, a igreja de Jesus Cristo, somos um trailer desse filme espetacular que é a redenção, ou que é, perdão, a restauração. Então daí a importância de nós compreendermos isso para nós encarnarmos, senão o nosso testemunho profético se perde, né? Nós não seremos o sal e a luz que nos cabe ser. Não tem nem o que falar mais, cara, é isso aí. É isso mesmo. Ai. Mas eu acho que uma forma da gente demonstrar isso, né? Vamos fazer aquilo lá que a gente tenta fazer nos episódios, que é dar uma ampliada na questão. É a gente enxergar como essa realidade, né? Da redenção e do já e do ainda não funcionam na nossa expressão pública, né? E não só no nosso engajamento cultural, mas também na nossa adoração pública, sabe? Porque eu acredito realmente que o nosso culto, ele é um testemunho dessa restauração, é um testemunho dessa redenção, dessa reconciliação, né? Então as 4 mortes ali, né, que estão testemunhadas na queda ali, né, no texto que o Keller cita o Schaeffer, né, e que é um modelo bem batido, né, e bem utilizado, em que a gente está separado de Deus, a gente está separado, né, na queda, né, a gente se separa de Deus, se separa de nós mesmos, né, porque a gente perde esse referencial de imagem de Deus, a gente perde identidade, a gente se separa do outro, né, que antes a gente tinha que dominar o planeta, agora o homem quer dominar a mulher quer dominar o homem, e a gente também se separa da criação, né? A criação que era feita para dar glória a Deus, a gente usa para os nossos maus intentos, né? Eu acho que no culto público a gente testemunha como essa reconciliação acontece nessas esferas todas. Primeiro que a gente está reunido ali por causa da nossa reconciliação com Deus. É uma expressão religiosa, é uma declaração de amor que a gente tem para com Deus, é pregado a reconciliação, né? O evangelho é pregado no nosso culto. A gente também se encontra com com esse paradoxo que é a nossa vida, na qual a gente já tem uma realidade transformada, né, pela presença de Jesus Cristo, a nossa reconciliação com Deus, mas a gente também tem a realidade do pecado. Então a gente confessa os nossos pecados, a gente enxerga essa separação de nós mesmos e como o evangelho nos traz de novo a identidade em Jesus Cristo. A gente está numa adoração pública que é coletiva, então a nossa forma de lidar com os irmãos, adorarem, encontrarmos juntos o fato de sermos um corpo em Cristo, está testemunhado lá também, a reconciliação com o outro. E a reconciliação com a criação se manifesta na arte, né?
na cultura, em como a gente utiliza de tudo que é do mundo e da criação para glorificar Deus, como a gente usa dos instrumentos feitos, né, de coisas que Deus criou, como a gente faz a música mesmo a partir do som, né, e dessas coisas todas que são parte da criação, e nisso a gente está testemunhando essa nossa reconciliação, assim como também a mordomia, né, o dízimo, a dedicação. Então eu acho que essa realidade da redenção, ela tem que estar presente na igreja o tempo todo, como uma forma de um testemunho que é distintivo nosso, né? Ainda que na nossa atuação pública possa haver a cobeligerância, como a gente fala, a gente pode estar ao lado de outros que batalham por justiça também em outras situações, nós temos um distintivo, que é esse entendimento profundo de que nós somos redimidos em Jesus Cristo por causa de uma situação de queda e de pecado na qual nos encontrávamos, né? Então essa transformação dessa redenção tem que estar distintivamente na igreja, assim, tem que estar testemunhado na nossa ação como a nossa forma peculiar de agir no mundo. E aí, Cacau, se você me permite, eu acho que essa compreensão que eu chamaria de mais abrangente, ela inclusive protege o nosso coração contra leituras excludentes do evangelho, né? Porque não é mais, ok, eu fui reconciliado com Deus, ponto, né? Por mais óbvio que isso pareça ser. Então, o meu culto racional a Deus dentro de uma compreensão individualista, não faz mais sentido. Ou, ok, uma comunidade mais relacional, quase que uma fraternidade, mas que não se manifesta em outros aspectos, né? No cuidado com a natureza, na expressão artística, na vocação política. Ou seja, essa leitura mais abrangente da redenção não nos permite ficar presos àquilo que o Bibo falou mais cedo, nesses guetos, né? De compreensão cultural, religiosa e tudo mais. Uau! Que é muito legal você ler esse capítulo, porque tem um quadro na página 272, que é o Evangelho e o Reino, muito legal, é um destaque que o Keller dá ali, e tem um gráfico, ou o que é esse aqui, um quadro, não sei qual é o nome disso aqui, quadro, né, um gráfico, na página 275, onde ele fala dos modelos, tá, e como esses modelos, e como tem um centro, de alguma forma, que une ou que harmoniza esses modelos, que é basicamente o que ele fala nesse capítulo 17 aqui. Então é bem ilustrativo, é visual, é gráfico, então vale muito a pena você dar uma olhada aí neste gráfico da página 275. E dúvidas que você tiver, pode usar o comentário aqui em bibotalk.com. Gente, às vezes o pessoal manda dúvida no inbox, manda dúvida no comentário da foto. Galera, isso não ajuda muito a gente, porque se você entra aqui em bibotalk.com, se você entra neste episódio e comenta este episódio, fica melhor, porque daí até o Diego pode entrar a qualquer momento e responder o comentário, o Cacau, o Marquito, o Igor Miguel e por aí vai, tá? Então assim, nos ajude, concentre as dúvidas nos comentários deste podcast. Beleza, gente? É isso, comentários, dúvidas, acréscimos, enfim, show de bola. Diego, obrigado pela tua presença aqui, cara. Bibo, foi um privilégio, meu irmão. Obrigado pelo convite. Bom demais conversar sobre esse livro, que eu acho que tem sido um presente para a igreja brasileira, e parabéns a vocês também por essa série que tá fantástica. É nóis, tamo junto. Cacau Marques, despede-nos com uma bênção aí. Deus abençoe. Não, tô brincando. Caraca, mano, aquele ânimo, né, velho? É que eu tô bem benção no Plus, né? Mas me deu vontade agora, que eu tô com saudade de gravar, mano. Aí, saudade da galera dando a benção aí, vamos lá. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém e amém. Amém. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.